Então vamos iniciar mais uma aula da disciplina de Trade Marketing. Hoje o assunto é canais de marketing e gestão da cadeia de suprimentos. Então, o Trade Marketing é um conjunto de práticas de marketing e vendas entre fabricantes e seus canais de distribuição com o objetivo de gerar valor através da satisfação das necessidades e melhoria da experiência de compra dos shoppers. Então, como a gente já comentou, é uma relação business to business, B2B, que é a relação empresa para empresa. Então, como a gente viu, o marketing tradicional, ele trata do relacionamento com o consumidor, enquanto que no trade marketing, o relacionamento é com o canal de distribuição. Então, o relacionamento entre os fornecedores, entre os agentes do canal de distribuição. E aqui a gente adentra já em outro conceito, que é a gestão da cadeia de suprimentos. Então a gente tem que a cadeia de suprimentos é a integração dos principais processos de negócios que produzem produtos, serviços e informações por meio de uma cadeia de suprimento, que agrega valor para os clientes e as demais partes interessadas e envolvidas, que também são conhecidos como stakeholders. Então aqui nós temos uma representação visual da cadeia de suprimentos, onde a gente tem basicamente o quê? Que a cadeia é um fluxo de materiais, que parte aqui desde a matéria-prima até o consumidor final, ou o comprador. E a gente pode ver que tem o fluxo inverso aqui, que é um fluxo de informação. Ou seja, do consumidor, eu tenho informações que são captadas pelo varejista ou pelo distribuidor e que retornam esse fluxo, trazendo informação acerca das preferências, né? Da experiência de compra. Então, como a gente pode ver visualmente aqui, como eu já comentei em sala, a gente tem uma integração nessa cadeia, né? Ou seja, a gente tem um compartilhamento dos processos de negócio aqui. Então, as operações entre esses agentes, elas são compartilhadas, funcionam de forma integrada. Então, a gente tem aqui desde matéria-prima, que vai para o produtor, passando pelo distribuidor, atacadista, chegando no varejista, onde ele vai distribuir em pequenos lotes, né, pequenas quantidades para o consumidor, para o comprador. É interessante também mencionar para vocês o seguinte: quando vocês virem esse termo Supply Chain Management, SCM, é a mesma coisa de gestão da cadeia de suprimentos. No caso é a tradução, né? Então vocês podem ver na literatura, tanto se referindo como gestão da cadeia de suprimentos, como supply chain, ou SCM. Então, supply chain é a gestão da cadeia de suprimentos. Nesse sentido, as atividades do trade marketing, eles envolvem facilitar os negócios entre os agentes, né? Como a gente viu lá. Então, os agentes, o produtor, o distribuidor, o atacadista e o varejista. A gente deve lembrar também que a gente viu naquele desenho a relação dos canais, né? Os canais diretos e indiretos. Então, nesse caso, o atacadista e o distribuidor lá é o intermediário, que ele faz parte da cadeia, né? Então, essas atividades elas também têm o objetivo de melhorar a gestão da cadeia de suprimento e do canal de distribuição. Então, as atividades de trade marketing e o trade marketing ele visa integrar a cadeia de suprimento, né? Ele trabalha no relacionamento entre os agentes da cadeia, numa relação empresa para empresa.
Desse modo, a gente tem um modelo de gestão dessa cadeia de suprimentos, onde a gente tem 3 elementos e 3 decisões-chave. Então, os elementos desse modelo são a estrutura da cadeia, os componentes de gestão e os processos de negócio. E a gente tem aqui, no caso, decisões estratégicas, né? Então, no caso da estrutura, deve-se definir quem são os membros chaves dessa cadeia e com quem os processos serão integrados. Então, é identificar quem são os agentes que vão integrar a cadeia de suprimentos. Por quê? Voltando aqui, a gente tem o seguinte. Aqui a gente tem um exemplo nesse fluxo, considerando aqui um fornecedor, um distribuidor, um varejista. Porém, a gente pode ter aqui, no caso, a gente pode ter mais de um fornecedor fornecendo para um distribuidor, e esse distribuidor ele pode estar fornecendo para mais de um varejista. Então, nesse modelo de gestão da cadeia, eu tenho que identificar quem são os agentes que integram a cadeia e como os processos de negócios eles vão ser integrados. Os processos aqui a gente deve entender como as operações da empresa, né? Das empresas. Então, no elemento 2, processo de negócio, a gente tem que identificar quais processos deveriam estar integrados em cada membro da cadeia. Em componentes de gestão, que nível de integração e gestão deve ser utilizado em cada processo relacionado. Então, as atividades elas precisam ser vinculadas e gerenciadas por ambas as empresas. E os principais processos de negócios envolvidos, no caso, são a gestão de relacionamento com clientes, gestão de serviços ao cliente, atendimento de pedidos, a gestão dos fluxos de produção e a comercialização de produtos. Podem ter outros processos, esses são os principais. Então, a implementação do supply chain, dessa gestão de cadeia de suprimento, a gente tem que considerar que essas atividades são gerenciadas por ambos os agentes, ambas as empresas. E elas compartilham esses processos de negócio. Então, existe essa integração. Em relação à estrutura, devemos considerar nessa gestão da cadeia o número de membros que compõem, que estão na cadeia, as dimensões estruturais da rede e também os diferentes tipos de processos integrados. Então, mapear e conhecer a estrutura da cadeia. Então, eu só posso ter um bom gerenciamento se eu conhecer efetivamente a minha estrutura. Integração interfuncional. Então, a integração ela é um conjunto de atividades e processos dentro da cadeia de suprimento que visa o melhor desempenho e atendimento. Essa integração ela é subdividida aqui em integração interna e integração externa. Então, internamente, tem que haver a coordenação entre as funções para que a atividade gere valor. Então, dentro da organização, eu tenho que estabelecer uma coordenação entre as diversas funções que vão entregar valor para o meu cliente. Por exemplo, marketing, vendas, produção. Então, tem que estabelecer um nível razoável, né, considerado de coordenação, para entregar valor ao cliente. A integração externa ela envolve a eficiência nos processos que entregam serviços aos usuários finais. Então, é a integração entre os agentes da cadeia. Canais de marketing e distribuição.
A gestão da cadeia de suprimentos envolve a integração do processo e a gestão dos fluxos de marketing entre os agentes, desde as fontes iniciais de matéria-prima até o consumidor final. Então aqui envolve o mesmo fluxo, desde a matéria-prima até o produto chegar no consumidor. Porém, devemos considerar o seguinte: quando se fala em cadeia de suprimentos, a gente tem uma visão mais ampla, uma visão mais global. Quando a gente fala em canal de distribuição, está relacionado ao fluxo que vai possibilitar a entrega do produto ao meu cliente. Então é o que a gente viu lá, que esses canais de distribuição pode ser os canais diretos e os canais indiretos. Então supply chain, a cadeia de suprimento, é uma visão mais ampla. Ele enxerga toda a cadeia, todos os fornecedores, todos os varejistas, distribuidores. E o canal de distribuição, canal de marketing, é o meio pelo qual eu vou entregar o produto ao meu cliente. É como vai chegar o produto ao meu cliente, ao comprador. Então aqui eu tenho os fluxos desempenhados pelos agentes. Então a gente pode observar o seguinte: a gente deve considerar aqui esse fluxo como a troca, né? Então a gente tem um fluxo aqui de propriedade, de promoção, de informação, de negociação, de pagamento, de serviços entre os agentes do canal. Então aqui é uma relação de troca, né? Tem que haver a integração e a atividade do trade marketing, e dentro dessa integração existe esse fluxo de troca, que é o fluxo de marketing entre os agentes da cadeia. Então, um importante princípio sobre os canais de distribuição é que essas funções elas podem ser alteradas, mas não podem ser eliminadas. Os atacadistas ou distribuidores, eles podem assumir funções dos produtores em resposta a pressões competitivas. Os produtores podem, assim, passar funções para intermediários para reduzir custos e concentrar na inovação de suas estratégias. A eliminação de um intermediário, distribuidor ou varejista, por exemplo, realoca as funções de marketing entre os canais remanescentes. Então, mesmo que eu tenha a eliminação aqui de um agente dentro da cadeia, essas funções elas não são eliminadas. Então essas funções elas vão sempre existir entre os agentes, né? Eu posso não ter, por exemplo, um agente intermediário, varejista ou atacadista, porém, mesmo que seja eliminado esse agente intermediário, esse fluxo ele não deixa de existir, essas funções continuam existindo.